Desde a hora que a gente pede o nosso visto até a chegada aqui em Portugal, são muitas as dúvidas, muita informação que a gente fica assim, mas será que é isso? Às vezes parecem coisas bobas, mas ali na prática trava a gente. É por isso que eu convidei hoje o Dr. Rainer aqui com a gente. Está aqui pessoalmente no nosso estúdio para conversar. Hoje eu trouxe aqui, doutor, uma série de perguntas dos nossos seguidores que eles mandaram aqui nos comentários. Então, doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada novamente por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. E vamos para a saraiva de perguntas aí. Vamos nessa. A lista tá grande, porque eu sempre falo, manda aqui nos comentários. Foram pessoas aqui, seguidores nossos, que em outros vídeos colocaram aqui pra gente. Eu fiz um compilado aqui, tentar então descomplicar a vida pra eles, tá bom? Então vamos lá, olha. O Renato, ele pergunta assim, ele fala, ajuda! Está aqui com muita dúvida. Ele fala que ele tirou o visto de procura de trabalho, saiu com agendamento no CEF, mas a pedido do patrão dele, ele acabou dando entrada na manifestação de interesse. E então, quando ele chegou aqui em Portugal, alterou aí para manifestação de interesse, não foi no agendamento do CEF. Ele quer saber se isso cancela automaticamente o agendamento dele do visto, se dá para ele reverter toda essa situação. Então ajuda o Renato, doutor. Vamos lá então, Renato. É o seguinte, olha só. Essa situação de solicitar a manifestação de interesse, isso continua sendo propagado, né? Tem que ser isso, o visto não vale. Às vezes a pessoa com autorização, no começo, com autorização de residência CPLP na mão, às vezes pediu. Agora, graças a Deus, acabou, nunca mais ouvi falar. Mas é porque no passado, quando alguém ia contratar ali o colaborador, ele pensava assim, olha, o meu jurídico me ensinou que eu posso sim contratar o estrangeiro se ele fizer a manifestação de interesse, que eu não vou pagar nenhuma contraordenação, não estou violando nenhum direito laboral. Então, isso já tá impregnado, né, na sociedade, no mercado de uma forma geral. Então, é comum pedirem. Existe como evitar isso, responder de forma educada? Existe. Você pode pegar na própria lei, não salva a memória, eu acho que é o 57A, vai estar disposto ali sobre o visto de procura de trabalho e no artigo, de forma completa, tem pormenorizado, todo visto de procura de trabalho tem agendamento, está escrito ali. Então, se o jurídico, por exemplo, pegasse para não, ele já tem um agendamento, pegar a autorização de residência, não faz sentido ele fazer mais frente. Aí ele pode trabalhar, está tudo escrito, tá na lei. Só que às vezes a empresa não tem jurídico, às vezes a empresa é familiar, enfim. Então, assim, se ocorrer isso, ou até mesmo a recrutadora, o recrutador que estiver ali, onde você está participando da seleção, você não conseguir ponderar com ele, posso te mandar um e-mail? É porque, na verdade, eu posso trabalhar, se não tiver como dirimir, e você acha que compensa fazer, ou já fez, né, no seu caso, Renato, a manifestação de interesse, eu vou explicar para vocês que tipo de implicação isso tem na prática, tá? Então, assim, quando você faz um processo, quando a gente dá entrada no procedimento, olha, eu quero solicitar uma autorização de residência, eu quero tal determinado direito. Então, ali você deu um início a uma situação, aquilo tem um início, meio e fim. Então, você já deu início, pedido do visto, está no meio, você está aqui em Portugal, você está no meio, inclusive, precisando daquele paradoxo, precisa do trabalho para a autorização de residência, autorização de trabalho, está nessa meiuca, e talvez essa oportunidade de trabalho é muito boa, você precisa dela. E aí, o que acontece? Quando você abre um pedido de manifestação de interesse, você está abrindo outro processo. Então, na verdade, você vai ter dois processos em tramitação. Um cancela o outro? Não vai cancelar o seu processo. Uma forma, pelo menos até então, não é assim que eles têm feito. Uma forma de você descobrir se o seu agendamento ainda está vigente é entrando na URL. Lá, quando você abrir lá a vinheta do seu visto, vai ter a tipologia dele, né, qual é o artigo que deu origem, vai ter provavelmente também o artigo da CPLP, e embaixo vai ter um link, uma URL, que você coloca lá no navegador, no browser da internet. Vai começar assim, http://agd.cef.pt/interrogação e depois vai ter os números. E aí você tem que colar isso, copiar e colar no navegador. Se tiver lá, não tem problema nenhum, ainda está agendado. O selo mesmo, visto que veio colado ali no passaporte, tem esse site, se o dele, né, veio com agendamento, como ele falou, então ele consegue pegar lá, colocar no site para confirmar que o agendamento ainda está válido. Exato. E aí, no caso dele, vai lá, Renato, vai no dia do seu agendamento, leva a documentação, porque aí ele vai tirar a autorização de residência mesmo, normal, e aí essa manifestação depois ele pode cancelar. Exato. Aí que tá. Assim, tem gente que faz essa manifestação só para mostrar para o patrão e depois já cancela.
Assim, o problema de fazer isso é que, dependendo de como ele faz essa comunicação, os documentos que ele envia no momento de contratar, pode ter algum tipo de inconsistência. Então, o ideal é conversar com o patrão. Então, você pode até fazer, e aí quando tiver um pouco antes de ir, você poderia cancelar essa manifestação, né? E se apresentar ali, para não ter nenhum tipo de inconsistência. O problema é que o agente, quando te atender, ele pode estranhar, né? Ele fala assim, aqui, por que você fez manifestação de interesse? Entendeu? Esse que é o problema. Aí você tem que explicar, né? Ó, eu fiz, e se ela estiver ativa ainda, você não conseguiu cancelar. E tem um grande problema também, Ana, que as pessoas às vezes acabam esquecendo, é só fazer manifestação de interesse. Não é bem só fazer, porque você vai fazer o quê com um documento em branco? Porque você vai precisar de uma promessa de contrato de trabalho, ou você vai precisar abrir atividades. Para abrir atividades, você não tem autorização de residência, você vai precisar contratar alguém. Ou alguém vai ser o seu representante fiscal para abrir ali as suas atividades. Então, assim, no fim, como é que é essa situação, entendeu? Então, tem que analisar como isso está feito para depois, aí sim você não se prejudicar. Se você está colocando documentos em branco, isso é uma... Não o seu caso, né, o Renato? Mas se a pessoa chegar a fazer isso, é perigoso, porque isso pode ser visto como burla, como fraude. Sim. Então, o ideal é seguir sem fazer alteração de residência. Inclusive, eu sempre sou um pouco mais conservador nesse sentido, sou muito flexível para muitas coisas, mas em relação ao processo, eu tento fazer o máximo da forma como a administração pública fala para evitar que você precise gastar dinheiro para juizar uma ação. Tem coisa que só dá para resolver na justiça, Deus nos livre. Né? E às vezes a pessoa não vai ter condição, porque um processo judicial é caro, né? E às vezes a SADT não tem advogados públicos ali que atuam com determinada expertise. Então, assim, para evitar isso, tem que seguir as regras. Então, o que acontece? É bom evitar e sempre tentar mostrar ao empregador e tudo certinho que você, na verdade, pode ser contratado. Ele só quer ter a certeza que ele não vai ser prejudicado. Que ele não está fazendo nada errado, né? Porque se ele contrata alguém que não tem aí todo o processo, né? Que não tem autorização para residir aqui, ou que não se manifestou um interesse em ficar aqui, essa pessoa está irregular, está ilegal. E aí, se ele contrata essa pessoa, vai ter problema para ele pode ser denunciado, pagar uma multa. Então, muitas vezes, o profissional, o empresário, ele fica ali com receio. Como assim? Você não tem uma autorização, você não tem a manifestação? Então, tentar mostrar para essa pessoa primeiro, né? É como uma educação, né? Mudaram as leis. Então, olha, aqui na lei está dizendo que o meu caso é esse aqui. Sempre tentar. Agora, no caso do Renato, que já foi, pelo menos o agendamento ele confere se está tudo certinho, provavelmente estará, segue com o processo para ter autorização de residência, não ficar naquela fila da manifestação se ele veio com visto. Exatamente. Né? Então... Já pensou? Você já tem um agendamento daqui a alguns meses, e você vai esperar uma manifestação de interesse talvez só daqui a 2, 3 anos? Exato. Então, vai lá, Renato, eu espero que dê tudo certo. Depois conta pra gente aqui nos comentários, viu? Vamos agora para a Daniela Castro. Ela pergunta, doutor, qual o tamanho da fonte e o tipo, né, da letra para usar ali na carta de intenção do pedido do visto. O senhor já falou aqui sobre essa carta de intenção, já falamos bastante sobre ela. E aí ela pergunta aqui, então, sobre isso. Tem uma orientação quanto a isso? Sim. Ó, vamos lá. Em relação ao formulário tem que ser Times New Roman, tamanho 8. O que você pode fazer é deixar ela caixa alta, as respostas em negrito, para separar das próprias perguntas, né, ali das próprias lacunas. Então, isso aí você pode até mudar, colocar um pouquinho 9, a resposta não tem problema. O que você não pode fazer é deformar o documento. Por exemplo, se ele tem 3 páginas, ele pode virar 4. Se tem um item que está em cima, ele não pode ir para baixo. Não pode deformar o documento, senão eles vão implicar. Agora, em relação à declaração com condição de estada prevista ou a carta de intenção, né, declaração no caso de visto, e a declaração com indicação de estado previsto no caso de visto de procura de trabalho, e a carta de intenção em relação aos outros vistos, não tem muita regra. Você não pode usar aquela, acho que é wingdings, né, symbol, que é uma diferentonas, assim. Que é uma de cruz, carinha, assim, então aí ninguém vai entender. Mas pode ser assim, o legal é que você consiga concatenar todas as ideias de forma concisa ali, em uma lauda, no máximo 2 laudas, mas preferencialmente uma, tá? Para eles não implicar. Não esquecer de assinar e datar tudo certinho, né? Ali, ao deixar, aproveitar até o rodapé. Às vezes você usar o rodapé para colocar o seu nome. Que aí você deixa bem espremidinho, de uma forma assim, que agrade os olhos. Mas pode ser Times, pode ser Arial, pode ser aquela Bookman Old Times, a que você achar, você já tem costume. Lembrando que assim, é como se fosse um documento mesmo, você está mandando ali de uma forma formal mesmo, então não tenta fazer muita Exatamente. nada colorido, as coisas.
Então bota ali o Times, o Arial, 11, 12, Isso. né? Eu acho que é Times 12, Arial 11 é aquele padrão, sabe? Isso. Então, assim, não foge muito disso. Então, uma página para resumir toda ali qual é a sua intenção aqui em Portugal. Por que você está pedindo aquele visto, né? De onde veio determinado dinheiro. O senhor continua usando essa carta de intenção ou como é que é esse nome todo aí que o senhor falou? Declaração o quê? Declaração com a indicação da condição da estada prevista. Isso. No final das contas, é onde você mostra a sua intenção de vir aqui para Portugal, de qual forma, como que vai se dar a sua estadia por aqui. É isso. Exatamente. O senhor continua fazendo para os seus clientes. Continuamos a fazer. Uhum. Beleza, vamos então para o próximo. Olha, o Marcos de Paula. Essa é uma que muita gente pergunta por aqui. Posso levar o meu filho menor de idade, eu indo com o visto de procura de trabalho? Como é que o senhor tem visto isso, tem orientado essa situação? Muita gente que vem com visto para procura de trabalho, porque, é claro, é o visto que facilitou, até por questões financeiras, né? É o que menos solicita ali valores, né? No caso, pede 3 salários mínimos portugueses. E uma situação em que você não precisa colocar, por exemplo, não vou montar nenhuma empresa aqui, não preciso fazer um projeto. Então, o visto para procura de trabalho é um excelente para chegar aqui. Só que temos essa situação do acompanhamento familiar em que não é possível fazer o visto para acompanhamento familiar. Como o senhor tem orientado, tem presenciado essa situação? Uau, essa pergunta aí é cabeludo, vou até dar um gole. Toma um golinho de água, respira, Essa aí, porque tem muita gente que pede e é uma situação muito complicada mesmo. Olha, vamos lá, pessoal. Legalmente, não existe nada que proíba que uma pessoa entre em território português com isenção de visto. Ou seja, se é brasileiro, por exemplo, seu país tem isenção de visto, o menor poderia entrar, não tem problema nenhum. Agora, o visto de acompanhamento familiar, os critérios para entrar com isenção de visto, CPLP, cada um tem suas próprias regras, né? E para tentar responder de forma mais objetiva possível, a gente tem algumas composições familiares no momento de pedir o visto. Qual é a melhor composição familiar? É aquela composição que, se é cônjuge, né, se são dois, né, os dois genitores vão aplicar, um exemplo, né? Os dois genitores vão aplicar, né? E aí um desses genitores vai aplicar o visto de procura de trabalho e o outro genitor, essa seria a melhor composição custo-benefício, tá? O outro genitor aplicaria para outro visto de residência. Outro visto de residência que não seja visto de procura de trabalho. Por que é custo-benefício? Porque não precisaria apresentar aquele valor, aquele montante, né, consoante ali a portaria de subsistência, que seria 50% de 12 vezes um salário mínimo português, um ordenado mínimo português. Então, o cônjuge ele não precisaria mostrar 50%, porque o cônjuge, tá fazendo dele visto de procura de trabalho, ele mostraria 3 vezes o salário mínimo português na própria conta. Mas os processos vão ser enviados juntos, não tem problema. Eles vão ser enviados juntos, eu vou falar sobre isso. Mas, esse requerente aqui, né, teria que aplicar, então, para o visto de residência um outro. Por exemplo, D7, D1, trabalho subordinado mesmo, já conseguiu um contrato, e apresentar para o menor, subsistência para esse menor, e fazer o visto de acompanhamento. Esse é o melhor dos mundos. Todo mundo vem com o seu visto, chega aqui com agendamento, vai ali, pega a autorização de residência, tá tudo certo. E isso é a melhor forma. Entretanto, todavia, contudo, sabemos que não é a realidade de muitas pessoas. Porque a reserva financeira exigida vai ser bem maior do que se ambos fossem apenas com visto de procura de trabalho. Outra coisa, mesmo que não seja uma tipologia do visto, que vai te exigir essa reserva, conseguir cumprir aquele critério. Né? Então vou fazer visto CPLP. Né? Tem até um vídeo, né, falando sobre isso aqui no canal. Mas o problema do visto CPLP é que ele tem alguns pormenores. Então a gente teria uma composição onde o pai, por exemplo, iria com visto de procura de trabalho, a mãe com visto de residência, né, e o menor visto de acompanhamento familiar. Isso foi a primeira. A segunda, pai, visto de procura de trabalho, mãe, visto de procura de trabalho e um menor visto CPLP com termos de responsabilidade. CPLP puro. Mas eu não acho essa aqui interessante,
eu sempre procuro outras formas de fazer. Essa aqui eu não faço. E a terceira composição, eu estou falando assim, composições que a lei nos permite fazer. Certo. A terceira composição é a seguinte. Pai e vice procura de trabalho, mãe. Eu tô falando pai e mãe, mas o agregado familiar, né? Sim. Né? Os cônjuges. Então, né, o companheiro, o cônjuge, não tem problema. Então, ali, o pai, a mãe, vice procura de trabalho. E esses menores aqui, eventualmente, que tenham, aí entra uma situação. Olha só. O visto de procura de trabalho, ele não é de residência puro. Ele é uma categoria específica. E a sua estadia no país, ela exige que você consiga arrumar trabalho. Então você não está chegando em Portugal para ficar, não. Você está chegando para procurar trabalho. Não tem com quem deixar meus filhos. Tudo bem. Então você já tem uma história. Se você não tem como deixar, tem uma história. Ou tem, mas alguém pode buscar esse filho depois aqui em Portugal, enfim. Então, perante a lei, o que importa é a sua intenção inicial. A intenção dos maiores é procurar trabalho. E dos menores que estão entrando sem visto, acompanhar os pais. Isso não é proibido pela lei. Agora, existe, né, uma coisa que se chama responsabilidade e existe outra coisa junto a essa responsabilidade que também é dinheiro. Tudo bem que talvez você não tenha todo aquele valor pelos menores, mas você tem que ter um valor a mais por eles. E isso está na portaria também. Quando alguém entra com isenção de visto, ela precisa ter 75 € por entrada. Então, o dia que o menino vai entrar e o dia que o menino vai sair. Então, 150 € por menor, mais 40 € por dia da estada. E ainda, título de regresso. Então, se você... Passagem de volta. Se você não tem um anfitrião que possa convidar a criança a ser responsabilizado por ela, você teria que ter isso para cada um dos menores. Assim, não tem nenhum agente do mundo que pode lhe barrar, mas deve ser... claro que ele pode, né? A careta na mão dele. Mas legalmente ele não teria por que fazer isso. Se você vem com a documentação toda certinho. Quem veio com o turismo, no caso, para brasileiros, né? Porque Exato. não as outras nacionalidades podem exigir aí um visto para turismo, mas no caso, para brasileiro que vem aqui para Portugal, ele não precisa do visto para turismo, e é por isso que muitas pessoas acabam fazendo esse caminho. Então, essas crianças, esses menores de idade que estariam acompanhando os pais, teriam que mostrar toda a documentação, a passagem de volta, o dinheiro ali para o tempo até a sua passagem de volta. Exatamente. Toda uma situação para se cercar de não ser barrado. Exatamente. Minimizar o máximo. Porque você está cumprindo a legislação. No nosso escritório nós temos vários casos desses. Nunca tive problema, nunca. Por quê? Porque está bem orientado. Olha, você está fazendo assim, porque você não tem com quem deixar as crianças, elas vão te acompanhar. Né? Agora, se a criança de 2 anos, ela vai voltar sozinha? Pois é. Não vai. Então, na sua organização, então, aqueles 120 dias que talvez você ia ficar, que é até 120, lembra? É até 120? Não. Na verdade, eu só vou poder ficar 60, porque o recurso que eu tenho para o meu menor ficar aqui comigo é 60. E aí você teria que ter o seu título de regresso, então, para retornar junto com o menor, né, e tudo isso, se amarrar desse jeito. E agora, Raina, mas eu cheguei em Portugal, eles estão me acompanhando, conheceu, para ver se adapta também, se vai se adaptar tudo certinho. Todo mundo gostou e nós arrumamos trabalho. Mas eu falei que eu ia voltar. Não, essa era a sua intenção no início, no momento que você passou a imigração. Se agora você arrumou trabalho, você já pode aplicar para autorização de residência. Inclusive, existem formas, a lei, por isso que eu estou dizendo, a gente sempre vai pela lei. A lei permite que os menores, eles solicitem a autorização de residência com isenção de visto, a depender de algumas circunstâncias. A primeira, por exemplo, nem exigiria que você, o requerente principal, tenha autorização de residência. Por exemplo, se você tem um menor, que ele já está ali a partir do 7º ano, você poderia aplicar a autorização de residência. Você aplica por ele, porque ele é menor da vacina, né? Mas é ele que teria autorização de residência. E depois, mesmo que você tivesse algum problema na sua situação do visto, você também poderia pegar a autorização de residência por intermédio da dele, no caso pelo 122, a linha capa. Agora, essa a intenção inicial? Não, essa não deve ser a sua intenção inicial. Se a sua intenção inicial é essa, então repense. Por quê? Esse método é um método quando não tem como você deixar a criança. Porque se essa é a sua intenção inicial, você vai esbarrar com um problema. A criança ela vai ficar sem autorização de residência por um tempo. Hoje, né, você chegou com visto, a sua esposa chegou com visto, né? E aí os dois estão trabalhando, né? Os dois têm autorização de residência. Os dois querem sair de Portugal por algum motivo. Mas a criança,
como é que faz a situação dela sair de Portugal? Porque ela não tem autorização de residência e ela estourou o tempo de gestão Schengen de 90 dias. E vamos supor que você peça a extensão para que ela fique 180. Então ela está dentro da regularidade. Mas ela é menor de idade, não tem como pedir manifestação de interesse. Então ela tem que estar matriculada, pelo menos tem que estar matriculada para mostrar, não, mas ela está estudando, estou aguardando vaga para reagrupamento. Então é uma coisa que não é tão simples. É um caminho que, infelizmente, o legislador, né, ele não pensou. Então essa composição é uma das mais usadas hoje por conta da condição financeira, mas não é a melhor que todos vão com vista. Mesmo porque, quando você tem processos separados, cada um tem a sua própria autorização de residência. Quando você tem um processo que depende do outro, aí já sempre tente fugir dessa situação, porque sempre vai depender do processo do outro. Hoje, se você tem autorização de residência e tem um menor de idade entre 5 e 14 anos, hoje, no dia de hoje, é possível pedir esse reagrupamento sem visto e sem a necessidade de vaga. Mas, um tempo atrás, era mais de um ano para conseguir vaga. Exato. E aí, se você tem esse menor, o cônjuge entra no meio, dá para reagrupar todo mundo. Mas você tem que ter um menor de 5 a 14 anos. Isso está sendo feito de forma faseada e tudo mais. Fora isso, você teria que ligar e conseguir. E depois a sua autorização de residência. Então, vários problemas. Número de utente do menor, como que faz. Olha, o ideal é que todos... Os próprios benefícios, né, o abono de família e tudo mais, precisa ter autorização de residência para que tudo comece a funcionar mesmo aqui. Então, é isso. Em princípio... Proibição não tem. Entendi. Só é a questão de conseguir autorização de residência depois, que vai ser um pouco mais difícil. E aí tem que se organizar. Agora, o senhor falou uma coisa muito bem falada. Se a criança está ali numa idade onde ela entra em qual série aqui? Sétimo ano. Sétimo ano aqui em Portugal. Ela pode pedir já a autorização de residência dela como estudante, né? E aí também pode, inclusive, esse familiar que ainda está ali aguardando. É o caso que muita gente que faz manifestação de interesse acaba fazendo a autorização de residência por conta do filho que está no sétimo ano, a partir do sétimo ano, e que é um estudante aqui, tem direito à autorização de residência. É bom frisar isso porque nem sempre a gente está por dentro dessa situação, né? Os filhos mais velhos, ali um pouco maiores, podem pedir já autorização através desse caminho. Vamos para a próxima, então, aqui, olha. Me pergunta assim, não entendi muito bem sobre os pagamentos de serviços na hora de pedir o visto. Tem um monte de taxa ali para pagar, como é que funciona isso? Ela quer saber, a MEMP, quer saber ali onde que ela vai pagar, como é que ela paga essas taxas. Excelente. Então vamos lá. No gabarito que a gente disponibilizou aqui nos vídeos que a gente gravou anteriormente, você vai ver que tem uma tabelinha, né, com os valores, né, e os nomes das taxas. Então assim, algumas taxas são opcionais, outras obrigatórias. Então assim, eu oriento que pague todas aquelas que eu mencionei, tá? Porque elas vão ser úteis em algum momento. E a forma de pagamento é simples. Você tem duas formas. A primeira é pagando a boca do caixa do Banco Santander, então você tem que ir presencialmente pagar taxa por taxa, não soma tudo e paga de uma vez. É taxa por taxa com aqueles centavinhos. Você vai lá e pede para que nesse pagamento conste o seu nome completo. Essa é a primeira forma. A segunda forma, Pix. Você vai enviar um Pix da sua conta, do nome do requerente, para a VFS Global. Mas é marido e mulher. Posso pagar da minha esposa? Poder você pode, mas não é indicado. O indicado é que você transfira, então, o dinheiro para ela e ela paga. Mesmo porque ela vai precisar do dinheiro para apresentar os próprios recursos, a depender da tipologia do visto. Se não for de acompanhamento familiar, vai precisar. Então, ela paga da conta dela e você paga da sua. Em relação aos menores, aí sim, vai sair da conta de um dos genitores. Tá, e para quem não está entendendo, eu abri aqui o site da VFS, tem ali taxas consulares. Então tem a taxa consular de R$480, por exemplo, a taxa de transferência, a taxa de processamento, os serviços utilizados. Eu me lembro que eu pedi o de SMS para poder ir acompanhando. Cada taxinha ali tem ali a sua composição, o seu valor, você paga ou pelo Pix, deixa tudo organizadinho, ou na boca, então, do caixa no Santander. Exato. É esse o banco, até a conta que eles disponibilizam aqui, então tem que estar tudo bem organizadinho. E aproveita e pega o gabarito, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, porque tá tudo bem organizado ali, como mandar taxa por taxa, tudo certinho, não vai ter mais erro, tá bom? O Alisson França, ele pergunta assim, se fizerem uma carta convite, preciso comprovar o meio de subsistência, no caso, os 3 salários mínimos,
Então ele está falando sobre o visto para procura de trabalho, né? Se ele tem aqui uma pessoa que está legalmente, mora aqui em Portugal, passa-lhe o termo de responsabilidade, né? A tal da carta convite, popularmente falando, ele vai precisar comprovar o meio de subsistência? Olha, Alisson, se o seu termo de responsabilidade for para fins de alojamento, então somente, você precisa mostrar na sua própria conta. Agora, se o seu anfitrião ele está se responsabilizando também pela sua subsistência, então você não precisaria mostrar na sua conta, mas o anfitrião precisa mostrar na conta dele. Manda essa documentação, sendo de um ou de outro, manda a documentação ali, se for da pessoa que mora aqui, manda o IRS, manda os extratos bancários, se emite recibos verdes, tem que ter uma comprovação de um jeito ou de outro, seja da pessoa que está solicitando o visto ou da pessoa que tem aqui o termo de responsabilidade, alguém aqui em Portugal fala que vai te receber, então essa pessoa envia a documentação. É isso. Exatamente. O mais seguro é sempre mandar a documentação. Sempre. Beleza. Vamos lá, olha, o João Pedro. Ele fala, em questão ao extrato bancário, eu posso deixar o dinheiro em conta poupança ou precisa estar em conta corrente? Alguma recomendação aí sobre o valor, como apresentar na hora do pedido do visto? Isso aí é uma novela, tá? Porque é o seguinte, olha só. Nós temos muitas instituições bancárias, né, no Brasil. E no Brasil, o que acontece? Por exemplo, Caixa Econômica Federal. Você vai tirar lá o extrato, sai lá até coloridinho, bonitinho, assim, azul, branco, mas não tem o seu nome, não tem o número da agência, não tem o número da conta. Quer dizer, como é que a pessoa vai saber que aquilo te pertence, tá? Então, assim, eles não implicam muito se for poupança, mas tem que ter alguma rúbrica no documento que demonstre que aquele valor esteja disponível. E às vezes, quando você coloca na poupança, fica zerado o seu extrato. Não adianta. Agora, CDB, LCA, produtos financeiros que não estejam disponíveis para serem usados a qualquer tempo, tem alguma regra de transição, não só pela questão do pagamento de algum valor que você tem que pagar, o imposto de renda vai ser a mais, se você não obedecer os prazos, a depender do produto financeiro, mas alguma regra de que você não possa remover esse valor antes da hora. Né? Existem produtos financeiros da CISTIP. E se for esse caso, eles não vão aceitar. Mas em relação à sua pergunta especificamente, a poupança, geralmente, eles aceitam desde que você vá até o banco e peça ela discriminada e que fique bem visível que ela está disponível e que essa conta é sua, que ela te pertence e tem que ser dos últimos 90 dias. O que você pode fazer também é pegar da sua poupança os últimos 90 dias, pega os últimos 90 dias também da sua conta corrente, né, e transfere da poupança para a conta corrente, tira o extrato, depois você põe para a poupança de novo. Se solicitarem novamente a atualização do seu extrato, que pode acontecer, você coloca na poupança e mostra novamente. Né? Ou se já tiver, ou coloca na corrente e mostra novamente. Mas assim, para não embolar, se eles implicarem, e podem implicar no sentido de, não é porque está errado, que querem atualizar, você vai ter que mandar de novo, vai ter que eles responder o e-mail mostrando os extratos atualizados. Mas, via de regra, isso vai depender de quem está analisando no sentido de entender como a sua conta está. Porque tem conta que, essa da Caixa Econômica, pelo menos vem com a caixa lá em cima. Temos que sair igual um arquivo Excel. Aí... Parece que você fez em casa ali. Então, é importante que tenham esses dados. O nome, a conta mesmo ali, de onde que está saindo, né? E é necessário ter uma movimentação ou basta ter os 3 salários mínimos portugueses ali na conta parados? O que o senhor recomenda quanto a isso? Bom, aí isso vai depender de caso a caso. Se a pessoa, ela não movimenta a conta, né? Ela, enfim, ela recebe em cash, recebe em dinheiro, ela não está trabalhando e ela ganhou esse dinheiro. Então, ela foi 2 dias antes de enviar um extrato, se pegar os últimos meses, é tudo zerado. E de repente ela coloca o dinheiro. Então, isso vai dar problema. Você precisa mostrar de onde que veio. Quem foi que te deu, o documento dessa pessoa, comprovativos do seu vínculo com ela, né? Ou comprovativo que você vendeu um carro, algo que comprove a origem dos valores. Então, se nessas circunstâncias não precisa, o dinheiro está há 3 meses e a conta não precisa estar movimentada, porque você tem o comprovativo e na carta explica. Olha, esse dinheiro eu tinha comprado euro, né? Já tem as notas, você coloca as notas e aí eu vendi para comprovar, para cumprir a praxe administrativa de Vossa Excelência. E, enfim, então isso vai depender de caso a caso. Mas não é regra
né, que a conta seja movimentada ou que esteja 90 dias. Agora, se você trabalha de carteira assinada, você tem como comprovar ali, você presta serviço, você tem um MEI, e você tem aquele lá, o CIMEI, aquela tabelinha de quanto você fez no ano anterior, tá tudo certinho, imposto de renda, aí você não precisa muito o que provar, é sua carteira de trabalho, essas provas do seu vínculo laboral e seu extrato dos últimos 3 meses, tá bom? Certo. Obviamente, com o valor disponível no momento. Isso aí é uma pergunta muito... Eu preciso ter o dinheiro no momento de pedir o visto? Precisa, tem que ter. Sim, é o momento para você mostrar que está lá. E se eles pedirem para atualizar, porque pode acontecer isso, é justamente para mostrar que o dinheiro continua lá e que vai ser usado para você vir para cá. Porque a gente também viu casos assim em que a esposa pede, aí o marido pede, fazem processos diferentes, aí vai lá e joga o dinheiro para conta de um, joga o dinheiro para conta do outro, ou então você pega dinheiro emprestado, depois você devolve, e aí você está vindo sem esse dinheiro. Então sempre pode surgir a questão de atualizar e falar, olha, me manda aí um novo extrato disso para ver se continua lá. Exatamente. Inclusive isso é proibido, tá, pessoal? Fazer ping-pong. Isso é uma fraude mesmo, você está burlando ali a situação. Você tem que chegar aqui em Portugal, inclusive o próprio agente aqui, ele pode olhar e falar, tá, mas cadê o seu dinheiro ali? Então tem ali a pastinha com toda a documentação, não é porque, tô com visto, posso vir de qualquer jeito, já fui aprovado, porque o interessante é que você tenha toda a documentação que comprove que aquilo ali é para sua subsistência mesmo aqui. Né? Então... Na prática, sabe o que acontece, Ana? Assim, veio com visto, ou a gente olha para sua cara, o que você veio fazer aqui? Vim procurar trabalho, seja bem-vindo. Geralmente está sendo assim. Agora, no seu dia, pode ser que ele pergunte, e você vai para onde? Aí tem que falar. E vai ficar em qual lugar? Tem que falar. Vai ficar com fulano? Tá. Ele tá sabendo que você tá vindo? Posso ligar para ele? Pode, não tem problema. E você falou aqui, aí ele olha lá no sistema, tudo ele consegue olhar no sistema, que você escreveu nossa carta, você falou que tinha... Quanto dinheiro você falou que você está trazendo? Então pode acontecer, mas é raro. Por quê? Primeiro que as filas, às vezes, é um subindo em cima do outro. Vai. Ainda mais com a questão de visto, né? Você já está ali aprovado para entrar aqui e tudo mais. É bom sempre. Mas sempre corre o risco. Principalmente quando você faz conexão em outros lugares. Eu sei que passagem direta aqui para Portugal não costuma ser barato. Então, às vezes, a pessoa faz conexão em outro lugar, vai fazer imigração em outro lugar. Então, sempre coloca ali a pasta, recheia com toda a sua documentação, com tudo direitinho, para minimizar aí qualquer dor de cabeça, né, qualquer risco. Exato. É uma situação também importante dizer que nessa troca de governo, muita coisa pode acontecer aí, sabe? Mas muita coisa mesmo. Então, vamos aguardar os próximos capítulos para entender se vai ter um endurecimento ali nessa imigração, seja a pessoa vindo como turista, a pessoa vindo com visto, como é que vai ser todo esse processo, porque antes a gente já tinha o certo, uma situação mais duradoura ali. Agora a gente tem que realmente olhar para ver o que vai acontecer, sabe? Então, sempre se precaver, né? Nada de, já tô com visto, vambora. Sempre dá uma recheada aí na documentação. Agora, doutor, C. Soares pergunta assim, como eu encontro o endereço da jurisdição? Como saber para qual jurisdição eu tenho que mandar meu visto? Eu morava no Espírito Santo, mandei para o Rio de Janeiro. Como é que era isso? Olha, no site da VFS, você vai procurar o campo de jurisdição. Vai gerar um PDF, quando você clicar no link, e lá vai estar exatamente os estados que compõem aquela jurisdição. E aí você deve enviar para o endereço daquela VFS. A gente tem, salvo engano, nosso vídeo aqui, que a gente gravou, Ana, tem já todas as jurisdições. Mas é sempre bom você conferir para ver se não teve uma alteração. Desde aquela época não teve alteração, mas é bom você olhar no momento que você estiver assistindo esse vídeo e eventualmente for aplicar o seu visto. Agora, um detalhe, tem pessoas que me perguntam, eu sou da jurisdição X, posso enviar na Y? Então assim, é porque às vezes está demorando e tal. O ideal é que você não faça isso. Mas fulano fez, não deu nada. Tudo bem, pode ser que passe. Mas o ideal é que você envie da sua própria jurisdição, entendeu? Que você envie de onde você mora, porque isso aí eles conseguem entender. Porque no processo em si não tem comprovante de residência, tá? Mas no imposto de renda, se você não vai colocar isenção de imposto de renda, no seu imposto de renda, que é um documento obrigatório, vai ter o seu endereço. Se eles pedirem que você mostre o seu comprovante de residência,
aí isso vai dar problema no seu processo. Então, o ideal é que você obedeça à jurisdição que você pertence, tá bom? E tem a listinha lá, e assim, não é por região, por exemplo, né? Tem aqui, ó, a jurisdição do Rio de Janeiro atende tanto o Rio de Janeiro quanto o Espírito Santo, mas também atende o Pará, atende o Amazonas, então tem que olhar ali, ver qual é. E tem alguns casos pontuais em que você consegue fazer diretamente, não precisa da VFS, não é isso? Exatamente. Tem que olhar para ver qual é a sua jurisdição. Não tem muito para onde fugir. Vamos lá, doutor. A Rita, ela fala assim, eu estive em Portugal em 2018, chegou aqui em fevereiro de 2018, voltou para o Brasil em novembro do mesmo ano. Então ela ficou como turista, ela foi embora e ficou devendo uma multa por ter excedido esse tempo de turismo, né? Nós temos direito a 90 dias, se você prorrogar tem mais 90 dias, mas provavelmente ela nem pediu a prorrogação e ficou esse tempo sem se regularizar aqui. Então, ela voltou para o Brasil e ficou sabendo que tinha essa multa. Só que já fez 5 anos que ela está no Brasil, diz ela assim, a multa prescreveu. Você sabe me dizer se eu consigo entrar como turista outra vez ou é melhor ir com visto de trabalho? Essa pergunta... Olha, fale aí, doutor. Na verdade, assim, hoje, quando você tem algum problema em um país do território Schengen, né, qualquer um desses países... Não precisa ser só Portugal, qualquer um dos 27 países do território Schengen. Se você tem algum probleminha e esse problema que você teve, ele gerou um registro no sistema SIS, você vai ter o seu visto indeferido, tá? Não é nem a questão de impedir... O próprio visto você não vai conseguir. Então, assim, a multa prescreveu. E se ainda tem esse registro? Então, para você não precisar justificar, no momento que você solicita o visto, porque você pode solicitar e passar. Se passar, tudo bem, não deu problema nenhum. Mas pode ser que abra uma intenção de deferimento, né? Ou até mesmo deferimento sumário. Né? Mas é muito difícil acontecer. Geralmente abre a intenção e fala, ó, aqui consta que você tem um problema registrício, o que você justifica? Uhum. Então, você teria que juntar comprovativo de que você pagou essa multa, mesmo que talvez tenha prescrito, né, já passou a caducidade, mas você teria que juntar isso, né? E melhor do que isso, era você solicitar a remoção de uma eventual inscrição no sistema SIS. Existe um formulário padrão para isso. No próprio site da AIMA você consegue encontrar esse pedido, você vai solicitar essa remoção. Antes de solicitar essa remoção, eu oriento que você pague, né, essa coima, essa contraordenação. Ao pagá-la, você vai juntar o comprovativo e vai mandar por correios, tá? No caso, está no Brasil, mandar por correios, pode ser do seu endereço mesmo, explicando o que aconteceu, os motivos, pedindo desculpa, né, e pedindo para retirar. Provavelmente não vão te devolver resposta nenhuma, tá? É muita coisa, mas você tem comprovativo disso. Então, de que a sua intenção foi de regularizar aquilo ali, de fazer tudo isso. certinho. E se abrisse uma intenção de deferimento, você tem as provas que você tentou. Eu sei que é muito rolê, é muita coisa para fazer antes, é uma forma de você fazer. A outra seria pedir o visto. Se abrir intenção de indeferimento, você justificar e tentar dizer o que aconteceu, por que extrapolou e mostrar que já pagou isso. Mas o ideal, então, é realmente regularizar a sua situação, no caso dela que tem uma multa, pagar essa multa, fazer essa questão da documentação para mostrar que ela, olha, eu quero voltar da maneira certinha, vir com o meu visto e tudo mais, e aí continuar com a vida dela aqui, porque, como o senhor bem falou logo no começo, são 27 países. Eu já tive gente, seguidor que me manda e-mail, porque eu fui negado na Alemanha, vou ter problema? Porque recebeu cartinha com aquelas letras. Tem um vídeo aqui que a gente fala sobre as letras do passaporte, que aquela ali sempre gera uma dúvida. Então, assim, tem que ver qual é o caso, tentar ao máximo resolver aquela situação para aí você chegar aqui no país. Por quê? Se ela vir também como turista, essa situação está lá no sistema dela. Eu acho que mesmo que a questão da multa pode ter prescrevido, não sei se é assim que funciona aqui, o sistema vai estar sempre lá, né? Então, assim, ela pode correr o risco de chegar aqui e ser barrada também. Então, tentar fazer o caminho aí certinho, de vir já com visto e ver qual é essa situação da multa, paga isso. Tem que pagar a multa, tem que pagar. E aí organiza isso para poder chegar aqui, ter sua autorização de residência rapidinho, com tudo certo, tá bom, Rita?
Vamos lá, olha, a Luana, ela manda 2 dúvidas. Primeiro ela fala, eu tenho um primo que já mora em Portugal há 5 anos, tem os documentos necessários para me receber somente para o alojamento. Então lá no pedido do visto, ele vai mandar ali o termo de responsabilidade para o alojamento. Ele precisa autenticar os documentos e a carta convite? E aí, já eu mando a segunda. Vamos nessa primeira Luana. Precisa autenticar documentos? Sendo só para alojamento, tem alguma diferença ali? Como é que fica isso, doutor? Sim. O termo de responsabilidade, ele precisa ser assinado por um residente legal, né, e que tem os comprovativos dessa residência legal, ou um nacional, com comprovativo, né, no caso, cartão cidadão ou BI. Então, esse documento tem a assinatura da pessoa e, eventualmente, poderia ser simplesmente comparado ali com os documentos, mas pode existe de tudo, né? Então, eles exigem que esse documento, tão somente ele, tenha o reconhecimento da assinatura. Esse reconhecimento você consegue fazer com advogado, com solicitador, com notário, tá? Você consegue reconhecer. E é só esse documento que você precisa reconhecer. É só esse documento que precisaria, né, de um sinal público ali, de fato, não, isso aqui é autêntico. Os demais, não, cópia simples. E ainda, no passado, eles exigiam que esse termo de autenticidade fosse enviado físico de Portugal para você, né, e depois você enviasse para a VFS. Hoje não, hoje eles já estão mais tranquilos no sentido de aceitar de forma digital, desde que seja legível e que não esteja rasurado. Se estiver rasurado, eles podem pedir para repetir, pode entender que tem algum indício, né, de materialidade de fraude, e aí eles vão pedir o original. Mas fora isso, hoje no escritório, por exemplo, a gente faz tudo digital, não precisa mandar por correio, tá bom? Menos mal, né? Menos um problema ali. Mas então, mesmo sendo só para alojamento, essa parte, coloca ali o termo mesmo, precisa. Coloca no registro, beleza. Agora, a segunda dúvida aqui da Luana tenho dinheiro na Wise há mais de 6 meses, porém tem uma parte que está em dólar, uma parte que está em real, mas juntando tudo, dá o valor ali de 3 salários mínimos portugueses. Isso implica, tem que estar tudo em real, pode usar a Wise? A gente já trouxe sobre essa situação aqui há um tempo atrás, como que está hoje, doutor? Gente, ter uma conta na Wise, eu sempre digo, é quase uma obrigação. Tá? Tem que ter conta na Wise. Pode usar uma Nomad, outra, mas a Wise hoje é uma das que tem as melhores taxas e com a Wise você consegue comprar euro com muita facilidade quando você chegar aqui em Portugal. Você vai ver, muitas vezes você vai continuar recebendo coisa em real, mas como é que você vai comprar o euro? E é na hora, ali é prático, né? Se sua conta foi criada no Brasil, aí você consegue fazer essa situação. Inclusive tem link aqui, né? Tem, tá tudo aqui, ó. É muito importante. Agora, essa conta vai servir para isso, é por isso que a gente sempre bate, tem que ter Wise, tem que ter Wise. Agora, em relação a mostrar a sua subsistência, não. Tem que ser uma conta brasileira, tá? Preferencialmente brasileira. Se você, não, mas eu já tenho uma conta portuguesa, meu IBAN é PT, tudo bem, você pode apresentar nela, né? Mas já é uma circunstância assim um pouco mais, vamos dizer assim, de difícil acontecimento. Mas por que você já abriu lá? Poucas vezes acontece. Então, assim, talvez na hora de fazer a triagem o agente fica meio confuso. Mas o visto dela é visto D7? Porque tem alguns vistos que exigem ter a conta portuguesa. Aí, ok, mas para o visto para procura de trabalho não é uma exigência. Então... O ideal é que faça uma conta brasileira, né? Desculpa, transforme todas as suas moedas em real, transfira para essa conta brasileira e pega o extrato da Wise, que mostra que você guardou. E na sua carta você explica que guardava parte dos valores, né, na Wise, já ia comprando outras moedas. Então, tinha lá na Wise, bota lá na carta de intenção tudo certinho, ó, eu tinha lá na Wise, eu coloquei na minha conta em real, tá aqui o extrato com tudo certinho para ver ali que realmente aconteceu isso. Como a gente já falou outras vezes aqui, mas vou reforçar essa situação da carta de intenção, que é justamente nela que você mostra todo o seu processo ali e que deixa claro. É como uma peça de quebra-cabeça, né? O processo, um monte de carta, um monte de papel, mas é na carta de intenção que você faz ali o caminho em que o que eu fiz no Brasil ou no meu país de origem, para eu me organizar, e é assim que eu estou fazendo aqui. Então, o senhor também falou, se vender um carro, né, o dinheiro caiu milagrosamente ali na conta, mas veio da onde? Né? Foi uma venda de um carro, de uma moto e tudo mais. É na carta de intenção que se amarra tudo isso para a pessoa que está olhando ali e falar, tá, é assim, né? É isso, né, doutor?
Dr. Rainer, muitíssimo obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui pessoalmente com o senhor. Finalmente, né, nos encontramos. Muito obrigada mesmo. Já falei do orgulho que eu tenho aqui do visto, do vídeo que a gente fala sobre o passo a passo, né, para o visto de procura de trabalho. Já me pediram outros passo a passos, viu, para outros. Eu sei que os outros têm algumas particularidades, mas já deixo aqui o convite para sempre voltar aqui no canal, sempre, a casa tá aqui realmente aberta, o estúdio aqui para você vir aqui e ajudar a gente nessa, a descomplicar aí, porque eu já passei por todo esse processo e sei que é realmente complicado. Então, muito, muito obrigada, seja muito bem-vindo sempre, tá? Eu agradeço muito, agradeço o carinho aqui da Ana, da família da Ana, agradeço o carinho de todos vocês inscritos, então muito obrigado, sem vocês nada disso aconteceria. E eu fico sempre feliz de vir aqui. É muito mais bacana. Agora eu posso pegar no estúdio. Olha, e se você ainda não conhece o trabalho do Dr. Rainer, vou deixar aqui as redes aqui embaixo. Tem o Instagram, tem o YouTube lá bombando com um monte de informação excelente para quem quer vir morar em Portugal, para quem já está aqui também. Então, fica sempre de olho. É isso, né, doutor? Mais alguma coisa? Eu vou deixar o gabarito, né? Eu acho que o gabarito é legal, a gente colocar. O gabarito aqui na descrição do vídeo. Se você ainda tá nessa fase, não sabe nem por onde começar, dá uma olhada lá no vídeo. Tem o passo a passo tudo certinho, tem o gabarito que o doutor montou ali, que tá super explicativo. Tá aqui na descrição do vídeo também. Então, doutor, muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Manda suas dúvidas aí nos comentários. Deixa o like, compartilhe à vontade. Quem sabe no próximo vídeo não é a sua pergunta que tá aqui. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!